série sobre vasos de barro, essa série sobre personagens da Bíblia que nos trazem lições preciosas, falando sobre André, discípulo de Jesus, irmão de Simão Pedro. Vamos falar sobre onde devemos estar, André e os lugares do discípulo. Antes de lermos o texto, uma breve introdução. A vida moderna, ela nos prende em múltiplas tarefas. E ela suga o nosso tempo de uma maneira intensa. Nós temos muitas ocupações, sejam presenciais e agora, nesse tempo de pandemia, online. Se você olhar a sua semana, parece que durante a pandemia o tempo ficou ainda mais escasso do que antes. Não sei se isso acontece com você, a minha percepção é essa. Aquilo que você conseguia separar como a vida no mundo físico e presencial do mundo que está na internet, parece que essa separação não existe mais. Os dois mundos se dissolveram e viraram um mundo só. E nós estamos presentes em muitos lugares durante toda a semana. E quando eu falo lugares, estou me referindo também aos lugares onde estamos na internet, nas redes sociais, com o nosso smartphone, usando o nosso computador, usando a nossa televisão. Nós estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. Desde que acordamos até quando vamos nos deitar, a vida moderna nos impõe estar em muitos lugares. E isso significa o emprego do nosso tempo, das nossas energias, do nosso foco. Mas onde estão os discípulos? Se nós quiséssemos encontrar os discípulos de Jesus, onde eles estariam? O que eles estariam fazendo? Com quem eles estariam? E nessa perspectiva de onde o discípulo de Jesus está, eu quero convidá-los a ler comigo o texto de João, capítulo 1, 35 e 42. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus estavam em um local determinado. Na verdade, 3 locais, como vamos ver aqui. Naquele tempo, se você quisesse buscar onde os discípulos de Jesus estavam, era muito fácil, eles estavam fisicamente em torno de Jesus. Você se lembra das histórias do Novo Testamento? Por exemplo, uma vez, em Mateus 9, 11, os fariseus, temendo perguntar direto a Jesus, perguntaram aos discípulos de Jesus. Então, ser um discípulo era algo muito visível. Para falar com Jesus, você tinha que atravessar aquele círculo de pessoas que estavam próximas dele, que eram os discípulos. Quando Pedro nega Jesus, alguém falou, você era um discípulo, eu te vi com ele. Então, ser um discípulo era algo muito visível. Hoje, como é ser um discípulo de Jesus visível? E para isso vamos refletir nesse texto. Eu vou ler e depois nós vamos meditar ao longo da narrativa. João 1, 35 a 42, a primeira parte. No dia seguinte, João estava ali outra vez, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Pai querido, mais uma vez, nós te clamamos que, pelo poder do teu Espírito, o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração de uma maneira transformadora. Em nome de Jesus. Amém. André estava onde a palavra de Deus era pregada. Esse é o primeiro lugar onde os discípulos estão. André era natural de Betsaida, uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia, um lago na região norte de Israel. O Mar da Galileia era muito fértil, tinha muitos peixes e era muito comum a profissão de pescador. André era um pescador. Ele era parceiro do seu irmão Pedro, que acabou se tornando mais famoso do que ele, como
apóstolo. E eles viviam nessa profissão tradicional de pescadores. Possivelmente, seus pais também eram pescadores e aprenderam essa profissão, então, como uma tradição de família. Eles possuíam um barco e pescavam juntos. Acabaram se mudando depois para a cidade de Cafarnaum, também na Galileia, uma outra cidade banhada pelo mar da Galileia. Eles tiravam, então, da pesca o sustento de sua família. Ali, vivendo a sua vida tradicional de pescadores no mar da Galileia. Mas André, ao ouvir que surgira um profeta na região desértica da Judéia, ele então decide sair de onde está para ir ver esse profeta. 400 anos haviam se passado de silêncio profético. Nada acontecia em termos assim sobrenaturais de um agir e um falar de Deus ao povo. André então deixa temporariamente sua profissão e desce 120 quilômetros, considerando o local mais provável de atuação de João Batista, ali na cabeceira do Mar Morto, seguindo o curso do Rio Jordão. Mas o Rio Jordão não era navegável, então André teve que fazer esse percurso a pé. Provavelmente ele combinou com seu irmão Pedro, de Pedro ficar por conta dos negócios enquanto ele ia em sua jornada espiritual, em busca de ouvir a palavra de Deus. Ele não se conteve, ele deixou tudo aquilo e foi em busca de ouvir a palavra de Deus. E esse profeta era João Batista, primo de Jesus, de uma linhagem sacerdotal, 6 meses mais velho que Jesus, e pregava ali na região do Jordão, no deserto da Judéia, o local mais provável. E João Batista era uma figura meio estranha, porque ele pregava a palavra de Deus e as pessoas o reconheciam como um profeta, mas ele se vestia muito parecido com Elias, com pele de camelo, cinto de couro, e se alimentava, os irmãos sabem, de deliciosos gafanhotos e de mel silvestre. André, então, se depara com João Batista, ouve sua pregação, é batizado e torna-se discípulo de João Batista. E passa, então, a fazer parte daquela comunidade de discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista aparecem no Novo Testamento, em alguns trechos. João Batista também tinha discípulos. Era uma espécie de comunidade, como um protótipo do que seria a comunidade dos discípulos de Jesus e da própria igreja. Ali, o povo se reunia para ouvir a palavra, ouvir as pregações de João Batista, reconhecido como um profeta. E a ênfase de João Batista era o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero que os irmãos parem para pensar um pouquinho sobre essa pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Francis Chan usa uma ilustração muito interessante para mostrar o que essa pregação significa. Quando um país está prestes a invadir outro país, geralmente isso não é sem aviso. E aquele país que recebe a ameaça de invasão tem 2 opções: ou lutar ou se render. O reino de Deus estava prestes a entrar na história, a entrar no mundo. E João Batista fala: olha, esse reino vem. O Messias está vindo, está próximo. Você tem 2 opções: lutar ou se render. Lutar é impossível. Então você precisa se arrepender. Então o arrependimento é uma espécie de rendição ao reino de Deus que vem. E isso aponta para a humildade, para o quebrantamento, para uma postura daquele que simplesmente se rende a Deus. André tem essa postura no seu coração. Ele percebe que para se aproximar de Deus, ele deve ir pela via do arrependimento. Mas João Batista não apenas pregava o arrependimento, ele apontava para Jesus Cristo. De uma maneira muito humilde e rara, um mestre apontar para outro mestre superior a ele. Era o que João Batista fazia. E André reconhece que ali estava a palavra de Deus genuinamente sendo proclamada. Como então reconhecer
uma comunidade genuína onde a palavra de Deus é fielmente pregada hoje. Talvez aquela pregação de João Batista e a multidão que se formava à sua volta seja um modelo para o que é uma comunidade genuína que prega a palavra de Deus, que tem uma voz profética fiel à mensagem celestial. João Batista estava no deserto, não tinha nada de atraente ali. Portanto, não era um prédio bonito, não era um pregador de carisma extraordinário e de oratória interessante. Era um homem simples, no deserto. Eu creio que hoje estamos também num deserto. Você que está nos acompanhando pela internet, nós vivemos um deserto de pregação da palavra. Tanto lugar onde a palavra é pregada, mas onde ela é genuinamente pregada, parece que não há muitas opções. E nós precisamos reconhecer, no meio de todo esse deserto, onde está o discípulo, onde o discípulo deve estar, onde está aquele lugar onde nós reconhecemos uma palavra genuinamente pregada. Primeiro, ali há uma pregação que enfatiza o arrependimento. João Batista se identificava como aquele de que falava o profeta Isaías, que viria para preparar os caminhos do Senhor, aterrar os vales e nivelar os montes. Essa expressão, ela significa um sentido literal e um sentido figurado. Literalmente, quando o rei iria passar com a sua comitiva numa estrada muito irregular, engenheiros iam à frente nivelando o caminho. O rei estava chegando, Cristo estava chegando. Mas não apenas nesse sentido literal, numa estrada de terra, mas também o abatimento dos soberbos e a exaltação dos humildes. É o que João Batista fazia. Os humildes reconhecem o Messias. Os humildes estão na comunidade dos discípulos. Os soberbos foram lá para examinar João Batista, para verificar o que ele estava fazendo. E João Batista apontou-lhes o dedo e os convocou ao arrependimento. Uma comunidade genuína, onde os discípulos estão, também é reconhecida pela humildade, nas palavras e no estilo de vida. Um pregador do evangelho como João Batista não está em busca de fama ou reconhecimento dos homens. Os verdadeiros profetas não buscam se enriquecer. Lembram-se quando o pastor Jude Clay pregou sobre Naamã, que ofereceu dinheiro, uma fortuna para Elias, mas ele não teve interesse. Daniel, a mesma coisa. Quando ele interpreta os sonhos, foi-lhe oferecido dinheiro, riquezas. Ele falou, não, isso pode ficar contigo ou dar para outro. Eu não tenho interesse em riquezas. E isso já faz um crivo muito interessante para quem está em busca de um lugar onde a palavra de Deus é pregada de forma fiel. Coragem para enfrentar o pecado, ainda que dos poderosos, é o que João Batista faz ali às margens do Jordão. E também aponta para Cristo, e não para si mesma. João Batista se alegrava no fato de que Cristo deveria crescer e ele diminuir. Você poderia estar na comunidade de João Batista, mas você ainda precisava ir a Cristo. Você pode estar na igreja, onde a palavra de Deus é pregada, mas você ainda precisa ir a Cristo. Por isso que uma comunidade genuína é aquela que aponta para Cristo, como João Batista fazia. Eu me lembro certa vez que, evangelizando na região dos Lagos, minha esposa se deparou com uma pessoa na evangelização de rua, evangelização pessoal, e quando ela disse que pregaria a palavra de Deus e perguntou se aquela mulher estava interessada, ela respondeu com uma pergunta: você vai dizer o que eu preciso fazer para ser salva ou vai me pedir dinheiro? Porque todo lugar onde eu vou, a única coisa que fazem é me pedir dinheiro. Se você está numa igreja onde a única coisa que te fazem é pedir dinheiro, embora ser fiel nos dízimos e nas ofertas seja bíblico, mas se a ênfase principal é o dinheiro, a riqueza, a prosperidade financeira e não Cristo, lamento dizer, mas você possivelmente está na igreja errada e numa comunidade onde os discípulos não deveriam estar. A igreja é o lugar onde os discípulos estão. Então, esse grupamento de João Batista
é como se fosse um protótipo de para onde o discípulo vai. E você consegue reconhecer essa comunidade genuína? E que preço você paga para estar numa comunidade genuína? Foi o que o André fez. André viaja 120 quilômetros, precisa fazer um arranjo com seu irmão Pedro para sustentá-lo durante essa empreitada, e ele caminha a pé em busca da palavra pregada. Durante esse tempo de promoção missionária, estão no Rio de Janeiro Roberto e Maiane, missionários de missões nacionais no interior do sertão da Bahia. Quando eles se converteram, há vários anos atrás, hoje eles são missionários, mas eles viviam numa comunidade onde não havia luz elétrica, água apenas numa espécie de açude, quando chovia e a água ficava armazenada ali, um lugar muito pobre. Contaram para nós, num relato bem chocante, que eles possuíam uma galinha e um cachorro, e a galinha era tão magra que raramente botavam um ovo. E quando colocavam um ovo, eles tinham que vigiar para o cachorro não comer antes. Tal era a pobreza. E quando eles se converteram, eles passaram a buscar uma igreja. E essa igreja ficava a 17 quilômetros a pé da casa deles, cortando o caminho pela região montanhosa, com subidas e descidas. Porque pela estrada plana era ainda mais longe. E eles todo domingo andavam 17 quilômetros no sol escaldante do sertão baiano para ouvir a palavra de Deus. 17 para ir, 17 para voltar. Assim é o discípulo. Ele anseia por Deus e ele faz esse sacrifício para estar na comunidade dos discípulos. E esse foi o primeiro movimento de André. Primeiro lugar onde o discípulo está. Segundo lugar onde o discípulo está. Só uma coisa antes. Essa comunidade hoje para nós, a igreja, acompanhar na internet, os pequenos grupos multiplicadores, se você ainda não faz parte de um, nosso grupo aqui, estou vendo algumas pessoas do nosso pequeno grupo aqui, não é? Toda terça-feira, às 8 horas, nós temos 4 pequenos grupos. E a gente fica contando os dias e as horas para estar com os irmãos. E nós, na próxima terça-feira, vamos fazer o quê? Compartilhar sobre essa mensagem. Como será rico e gostoso estar com os discípulos ali. Se o irmão tiver condições, e se você que está nos acompanhando pela internet tiver interesse de participar de um dos nossos pequenos grupos, faça contato, será uma bênção recebê-lo. Segundo movimento de André. André estava onde Jesus estava. Versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Quem fala isso? João Batista. Quando João aponta para Jesus, André e o outro discípulo de João Batista, que provavelmente era João, que escreve esse evangelho, mas não temos certeza, eles não têm dúvidas. Eles ouvem João testificando e clamando a respeito de Cristo e passam a seguir a Cristo. Possivelmente João estava pregando ali há mais de 40 dias, tempo em que Jesus, após ser batizado, teve seu tempo de tentação no deserto. Quando Jesus aparece, então, é algo marcante. João aponta para Jesus e aqueles discípulos seguem a Jesus. Algo muito interessante. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Mas João já havia dito, olha, eu vou batizar vocês com água, porém virá aquele que batizará com o Espírito Santo. O batismo na água é apenas uma sinalização daquele batismo muito mais profundo que acontece no interior, que é o batismo com o Espírito Santo. E era o que André estava buscando, essa experiência de novo nascimento que cada um de nós deve ter. Por isso que nós batistas não batizamos crianças, nós batizamos apenas aqueles que se convertem, aqueles que nascem de novo, aqueles que professam a fé, para que o batismo nas águas seja uma sinalização exterior daquilo que já aconteceu no nosso interior. E eles então ouvem João Batista falando isso e decidem seguir a Jesus. Estar na comunidade da profecia não é suficiente, é preciso ir até Jesus. Se a igreja não está levando você a Jesus, você continua perdido. Se a sua igreja não está lhe apontando Jesus e o levando ao encontro com ele, você
está na comunidade errada. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Que pergunta interessante. Eu fico pensando ali, se eu fosse um daqueles discípulos, estou seguindo a Jesus. E Jesus me pergunta: o que vocês buscam? Não parece óbvio? Uma pergunta até constrangedora. Eles ali, com toda a humildade, diante do Messias, do Cristo, de quem João Batista falou, são interpelados por uma pergunta: o que vocês estão buscando? Um teólogo diz que essa pergunta aparece ali em João, no primeiro plano, para compor a história verídica, mas no segundo plano, para chamar o leitor do Evangelho já a essa questão no início da narrativa. O que você está buscando ao ler o Evangelho? E num terceiro nível, a nós hoje, o que estamos buscando de Jesus? Richard Phillips diz que essa pergunta poderia ser traduzida da seguinte forma: vocês querem os benefícios de se associarem à religião ou querem mesmo seguir a Cristo? Porque ali, Cristo tinha muito pouco a oferecer, senão Ele mesmo e seus ensinos. Aqueles discípulos deixam claro que não querem nada de Jesus. Eles querem Jesus, porque eles respondem com uma pergunta: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, ou seja, já se colocando como aqueles que estão dispostos a aprender. Onde moras? Onde você está? Porque Jesus também era da região da Galileia. Jesus desceu para ser batizado por João Batista. Provavelmente ele estava hospedado em algum lugar, de passagem, ou talvez até em volta de uma fogueira, ou numa caverna, como muitos discípulos de João Batista àquela altura estavam, dada a dificuldade de conseguir um hotel, não é? E Jesus os leva para onde ele estava. Essa postura de chamar Jesus de Rabi, como Marta, lembra a história de Marta e Maria? Na verdade, como Maria, de assentar-se aos pés para aprender. É assim que nós devemos ir até Jesus. É assim que devemos nos aproximar dele. E às vezes, muitas pessoas reconhecem Jesus até como Rabi, até como mestre, até como um professor, mas não vão até Jesus com essa humildade de aprender com ele. E tudo que sabem de Jesus é de segunda mão. É de um Jesus segundo fulano, e não Jesus segundo Jesus. Se você tem lido literaturas do Evangelho segundo fulano, que sequer foi uma testemunha ocular dele, eu te encorajo a ler Jesus segundo Jesus, lendo os evangelhos que compõem o Novo Testamento, numa postura de querer aprender dele de primeira mão. E Jesus lhes disse: vinde e vede, ou seja, venham e vocês verão. Kostenberger diz que ali a forma gramatical significa, é um imperativo condicional que quer dizer mais ou menos assim: se vocês vierem, e eu quero que vocês venham, vocês verão. Isso ecoa Isaías 55, quando a palavra de Deus na voz profética já dizia: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço. Mateus 11, 28, Jesus dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando cada um de nós: venham, vejam, venham estar comigo, e vocês verão. Eles foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Não há consenso sobre o que essa hora 10ª significava, se é uma contagem no tempo segundo os judeus, que significaria 4 da tarde, ou segundo os romanos, que seria 10 da manhã. Parece mais lógico supor que, quando o texto diz que já era a hora 10ª, parece que era um tempo próximo a algo que estava acontecendo, que seria a noite. E eles ficaram com Jesus para pernoitar com ele.
Jesus teria os convidado para ficar ali, porque a noite se aproximava, né? 6 horas da tarde, mais ou menos anoitecia, eles não teriam tempo de encontrar outro lugar para ficar, e Jesus demonstra a sua hospitalidade, que é também um modelo para a nossa hospitalidade. O segundo movimento de André, então, foi da comunidade profética para os pés de Jesus. Esse é o segundo movimento dos discípulos. Terceiro, André estava onde as pessoas que precisam de Jesus estavam. Era André, irmão de Simão Pedro, versículo 40. Um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. André deixou a sua casa para ir onde a palavra era anunciada. Da palavra anunciada, ele encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele faz um terceiro movimento. Ele vai para outro lugar para se encontrar com aqueles que precisam de Jesus. André percebe que a sua busca terminou e sua viagem terminara. Jesus disse que voltaria para a Galileia e André fala: vou para lá, vou adiantar o meu caminho, porque eu tenho que falar com meu irmão. Essa mesma frase, venham e verão, que Jesus usou para aqueles discípulos, é basicamente o método evangelístico que André usa para seu irmão. Achamos o Messias, vem comigo e você também vai ver. Esse é, em grande parte, na nossa época, o nosso método de evangelismo também. A evangelização pessoal. Vem andar comigo, vem estar próximo de mim que você vai ver. Aquilo que eu tenho, Jesus na minha vida, o meu testemunho vai falar para você que eu ando com Jesus e você vai ver Jesus em minha vida, em minhas palavras e vai vir a conhecê-lo. Mostrar Jesus às pessoas. André levou seu irmão a Cristo. Eu acho muito interessante esse contraste com a postura de Caim, lá no início de Gênesis. Deus chega para Caim e pergunta, depois que Caim havia o assassinado: onde está seu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Com uma pergunta bem atrevida: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho responsabilidade sobre ele agora? E Pedro, ou melhor, André, tem uma postura completamente diferente. Meu irmão, minha responsabilidade. Aquele que convive comigo, é minha responsabilidade cuidar dele e levá-lo a Jesus. Essa postura de André tem inspirado uma proposta de evangelização conhecida como Operação André, criada e utilizada nas cruzadas Billy Graham, que surge basicamente com a proposta de ore por algumas pessoas do seu relacionamento e apresente Jesus a elas. Algumas semanas nós distribuímos aqui uns cartõezinhos de oração. E o Bruno tem alguns cartões ali também agora, estão ali na frente com o Giovanni. Se você ainda não pegou esses cartãozinhos de oração, queria que você sinalizasse com a mão ou pegasse depois do culto com o Giovanni. Olha para trás ali, Giovanni, a cena aí. Tem alguns cartões. Para que esses cartões? Você vai escrever nesses cartões o nome de 5 Pedros na sua vida. 5 pessoas que estão próximas de você e que você quer levar a Jesus, começando por orar por eles. É interessante, André era alguém que levava pessoas a Jesus. Todas as vezes que ele é citado no Novo Testamento, ele está levando alguém a Jesus. Ainda em João 6, 8 a 9, é ele que leva aquele menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus. Na companhia de Filipe, é ele que leva os gregos até Jesus, em João 12, 22, naquela que foi a primeira ação evangelística cristã aos gentios. André teve um ministério discreto em comparação ao de Pedro, seu irmão. Pedro foi o líder dos apóstolos, grande apóstolo Pedro, escreveu cartas no Novo Testamento. Mas André teve o privilégio de levar Pedro a Cristo. Quem são as pessoas que você levará a Cristo? Fico pensando em amigos, talvez filhos,
Talvez isso aconteça conosco. Talvez aquela pessoa a quem vamos levar a Cristo vai se tornar um grande pregador, evangelista, com um ministério muito mais frutífero e abrangente do que nós. Quem sabe os nossos próprios filhos. Aquele que cria um filho no temor do Senhor, e esse filho se transforma num pregador do evangelho, num pastor, num missionário, faz algo muito importante para o reino, que se soma ao ministério daquele filho que vai pregar além. Como Agostinho, a sua mãe Mônica, que papel importante. Todos aqueles frutos da influência de séculos da vida de Agostinho são contabilizados também, de alguma forma, para a evangelização de sua mãe e suas orações. Alexander McLaren diz o seguinte: este homem, antes de completar 24 horas de discípulo, fez outro discípulo, enquanto muitos de nós somos discípulos há muitos anos e nunca nem sequer tentamos fazer um. Essa questão de evangelizarmos alguém que vai ter um ministério excelente, maior do que o nosso, não aconteceu apenas com André. Temos vários registros históricos, eu vou citar apenas dois. William Carey, que nós conhecemos no livro que foi recentemente editado pela Pronobis, considerado o pai de missões modernas. Ele vai para a Índia, traduz a Bíblia para cerca de 40 idiomas, uma influência que perpassa a Índia para todas as outras nações. Ele redescobre uma mensagem, uma verdade, de que a grande comissão estava em vigor para todos os cristãos, e inaugura um novo século, que é o século de 1800, século XIX, o século de missões, a partir de um homem e de uma ideia. Mas ele, quando estava numa pequena cidade da Inglaterra, ele trabalhava numa sapataria, num lugar de conserto de calçados. E ali ele é evangelizado por um homem chamado John Warr, que nós não conhecemos muito, mas que insiste na pregação do evangelho a William Carey durante 3 anos, quando, enfim, ele se converte. Aquele homem, John Warr, não podia imaginar que aquele colega de sapataria se transformaria no pai das missões modernas. Poderíamos citar também certo pregador metodista que, durante uma nevasca, assume o púlpito de uma igreja onde havia 12 pessoas. O pregador faltou, possivelmente por causa da neve, e ele ali, na frente do púlpito, ele aparentemente improvisa um sermão, à luz de Isaías 45, 22. E eu vou contar o relato daquele que se converteu naquela manhã. Às vezes penso que eu poderia ter continuado nas trevas e no desespero até agora, se não fosse a bondade de Deus em mandar uma nevasca num domingo de manhã, quando eu ia a um certo local de culto. Dobrei uma esquina e cheguei a uma pequena igreja metodista primitiva. Umas 12 ou 15 pessoas estavam ali. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos e que eles cantavam tão alto que dava dor de cabeça às pessoas. Mas isso não me importou. Eu queria saber como poderia ser salvo. O ministro não tinha vindo nesta manhã, supondo que foi impedido pela neve. Por fim, um homem muito magro, um sapateiro ou alfaiate, ou algo do gênero, subiu ao púlpito para pregar. Pois bem, é bom que os pregadores sejam instruídos, mas esse homem era realmente ignorante. Ele foi obrigado a ficar grudado no texto pela simples razão de que tinha muito pouco para dizer. O texto era: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías 45, 22. Ele nem sequer pronunciou corretamente as palavras, mas isso não teve importância. Ali estava, pensei eu, um vislumbre da esperança para mim nesse texto. O pregador começou assim. Esta passagem é de fato muito simples. Ela diz: olhai. Ora, olhar não custa nada. Ela não custa, ou melhor, ela não manda levantar o pé ou o dedo, é só olhai. Bem, ninguém precisa cursar faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo e, todavia, pode olhar. Ninguém precisa ganhar 1.000 libras por ano para olhar. Qualquer um pode olhar. Até uma criança pode olhar. Mas depois o texto diz: olhai para mim.
Ai, disse ele no linguajar comum de Essex, a cidade, na Inglaterra. Muitos de vocês ficam olhando para si mesmos, mas não adianta olhar ali. Vocês nunca encontrarão conforto em si mesmos. Alguns dizem que olham para Deus, o Pai. Não, olhem para ele posteriormente. Jesus Cristo diz, olhai para mim. Alguns de vocês dizem, temos que esperar pela operação do Espírito. Vocês não têm que fazer nada disso nesse momento. Olhem para Cristo. O texto diz, olhai para mim. Depois, o bom homem seguiu o seu texto dessa maneira. Olhai para mim. Eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim. Eu estou pendurado na cruz. Olhai para mim. Eu estou morto e sepultado. Olhai para mim. Ressuscitei. Olhai para mim, subi ao céu. Olhai para mim, estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhai para mim. Tendo conseguido esticar sua fala por uns 10 minutos, acabou-lhe a corda. Então ele olhou para mim embaixo da galeria e posso dizer, havendo tão poucas pessoas presentes, ele sabia que eu era um estranho. E então, esse homem convida Charles Spurgeon para receber o Evangelho. Nós não sabemos o nome desse pregador nessa igreja metodista, numa manhã de nevasca, numa comunidade de 12 pessoas que pregou o Evangelho para Charles Spurgeon. Mas sabemos que Charles Spurgeon se converte e aos 22 anos, multidões já se reuniam para ouvi-lo pregar. Aos 60 anos, a partir dos 22 anos, ele prega durante 60 anos, semanalmente. Os sermões dele são publicados, 50 milhões de cópias ao tempo de sua morte, em 40 idiomas, muito antes da internet. Olha o que pode acontecer quando levamos uma pessoa a Cristo. Uma única pessoa a Cristo. André faz isso. Ele leva Pedro. E não imaginava quem Pedro se tornaria. A tradição conta que André provavelmente pregou na Macedônia e depois às margens do Mar Negro, na região onde pertencem hoje a Bulgária, a Romênia. Foi martirizado em uma cruz em forma de X, segundo a tradição cristã. Seu nome significa varonil, e certamente foi um homem de Deus valente que honrou sua condição de discípulo. Quem quer ser um discípulo hoje, precisa também estar nesses 3 lugares, fazendo essas 3 coisas. Precisa estar onde a palavra de Deus é pregada fielmente. Precisa estar na companhia de Jesus, em um relacionamento pessoal com Ele. E precisa estar na busca de novos discípulos. Eu vou finalizar com apenas um pensamento. Já na Galileia, Jesus encontra de novo André e Pedro. Eles estão pescando ainda. Pedro é apresentado a Jesus pelo seu irmão. O texto de João narra isso. Depois, Jesus está pregando publicamente. E Mateus 4,19 diz que, enquanto estavam ali, lavando as redes, Jesus lhes convida e diz, venham me seguir. Agora, em definitivo, não apenas naquela conversa ocasional de um dia, provavelmente uma noite, lá embaixo, perto de onde João Batista batizava. Agora vocês vão me seguir. Vão passar mais tempo comigo, de forma definitiva. E o convite foi assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não apenas André, Pedro, Tiago e João, parceiros ali na atividade pesqueira, deixam as redes para seguir a Jesus. Dawson Trotman diz uma coisa. Jesus os convocou, os chamou para segui-lo com uma proposta de multiplicação de discípulos. E como Jesus sempre cumpre o que promete, Jesus fez deles pescadores de homens. Logo, todos nós precisamos fazer uma autorreflexão. Se não estamos pescando homens, não estamos seguindo a Cristo. Pai querido,
tua palavra foi pregada. Te clamamos, Senhor, mais uma vez, que teu Espírito, pelo poder transformador que nos guia na verdade, ele nos leve a ser, a andar, a estar como verdadeiros discípulos de Cristo. Que sejamos como André. Deixemos aquilo que é secundário em busca daquilo que é prioritário, a tua palavra, a tua presença, e que como André, nós estejamos aos teus pés, aprendendo com ouvidos atentos, e como André, impactados por termos conhecido a Cristo, levemos outras pessoas a conhecê-lo também. Nos ajuda a ter essa mesma postura, esse mesmo caminho do discípulo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção. Essa canção, ela em si já é uma resposta. Enquanto estivermos cantando essa canção, faça a sua oração em resposta à palavra proclamada, em resposta àquilo que Deus falou ao seu coração. Qual será o seu compromisso? Qual será a sua reação diante daquilo que Deus lhe falou esta manhã? Alisson, convido a igreja que se coloque de pé para juntos adorarmos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,